Sabe, existem palavras que parecem portas trancadas. Palavras como ontologia, semântica, fenomenologia. Elas são distantes, né? Meio técnicas. Mas e se na verdade elas não fossem portas, e sim chaves? Chaves que não só abrem essas portas, mas que revelam a própria arquitetura da nossa realidade. Bom, nesta nossa análise de hoje, a gente vai transformar essas portas trancadas em chaves mestras para a compreensão. Tudo começa exatamente aqui, com essa tal exclusão silenciosa. Aquele momento em que a gente se depara com uma palavra que soa grande demais. E a reação é quase um instinto, né? A gente desvia, fecha o livro, fecha a aba do navegador. E o ponto não é a falta de capacidade, de forma alguma. É mais uma sensação de que, isso não é pra mim. É justamente essa barreira invisível que a gente vai investigar hoje. Vamos dar um nome para essa barreira: o abismo semântico. E olha, não é um abismo de inteligência, não. É um abismo de acesso. É como se fosse uma ponte que nunca foi construída entre a linguagem do nosso dia a dia e a linguagem que descreve a estrutura da nossa própria experiência. Mas a boa notícia é que toda ponte pode sim ser construída. E a nossa começa agora. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa primeira travessia vai nos levar a duas das perguntas mais fundamentais que a gente pode fazer. O que, de fato, é real? E como a gente pode ter certeza do que sabemos sobre essa realidade? Essas são as grandes questões da ontologia e da epistemologia. Ontologia parece uma palavra complicada, mas a raiz dela é super simples. É o estudo daquilo que é. Ela não se contenta com opinião, com crença. Ela vai mais fundo. Ela faz a pergunta mais rigorosa de todas: o que fundamentalmente existe e de que forma isso existe? E aqui a coisa fica interessante. Olha a pergunta que esse slide provoca. Pense na cadeira ou no sofá aí perto. Existe, certo? É algo sólido, concreto. Agora, note o pensamento que está passando pela mente neste exato momento. Esse pensamento existe? Não dá para tocar, não dá para pesar. Mas alguém negaria a existência dele? A ontologia é justamente essa coragem de investigar esses diferentes tipos, esses diferentes regimes da realidade. E se a ontologia pergunta o que é que existe, a epistemologia vem logo em seguida e questiona: tá, mas como é que a gente sabe disso? Ela é o estudo do nosso acesso à realidade. Como o conhecimento se forma, o que faz ele ser válido e, o mais importante, onde é que ele termina? Quais são os limites? Então, o ponto crucial é este. Uma coisa é a realidade em si, outra bem diferente é o nosso acesso a ela. O fato de a gente não conseguir provar alguma coisa hoje, que é uma limitação epistemológica, não significa que essa coisa não exista, o que seria uma afirmação ontológica. Nossos instrumentos podem ser limitados, mas a realidade não tem obrigação nenhuma de se conformar a eles. E olha que interessante, a nossa língua, o português, nos dá uma ferramenta espetacular para isso. A simples diferença entre ser e estar é, na verdade, uma distinção ontológica que já vem embutida na nossa fala. Eu sou triste é uma declaração sobre identidade, sobre a essência de alguém. Já eu estou triste fala de um estado, algo passageiro. A gente usa isso todo santo dia, sem nem se dar conta do poder filosófico que a gente tem em mãos. Agora, vamos para um outro nível de conversa. A gente já perguntou o que existe, certo? Agora vamos perguntar o que aparece para nós. E quem ou o que é essa entidade que testemunha tudo isso que aparece? Bem-vindos à fenomenologia e ao grande mistério da consciência. Pensa num pôr do sol. A ciência vai explicar a refração da luz na atmosfera, tudo certinho. Mas o que aparece na experiência? A beleza, o espanto, talvez um silêncio. A fenomenologia diz que essa experiência direta não é menos real que a explicação científica. Na verdade, ela é o dado primário. É o estudo do fenômeno como ele é vivido, sabe? Antes da gente vestir ele com um monte de interpretações. E onde é que essa experiência toda acontece? Na consciência. Vamos fazer um pequeno experimento, bem rápido. Perceba que é o som da minha voz chegando aos ouvidos. Pronto. Esse simples ato de se dar conta, de saber que se sabe, isso é a consciência. Não é o pensamento em si, mas aquele espaço silencioso, presente, onde o pensamento surge e depois desaparece. O problema é que no português essa palavra foi meio que sequestrada.
consciência virou sinônimo de culpa moral, tipo, estou com a consciência pesada, ou de uma espiritualidade meio vaga, como preciso expandir a consciência. Isso acabou deixando de lado seu significado original, filosófico e até neurocientífico, a capacidade fundamental de perceber. E essa confusão toda, claro, cria um abismo enorme. Vamos agora para as ferramentas que a gente usa para navegar no mundo, as palavras e os nossos atalhos mentais. Como é que as palavras que a gente escolhe moldam a nossa realidade? E como é que a mente toma decisões rápidas num mundo tão complexo? Esse é o campo da semântica e da heurística. Semântica é o estudo daquele peso invisível que as palavras carregam. Não é só o que elas significam no dicionário, mas o que elas fazem no mundo quando são ditas. Cada palavra projeta um campo de realidade e esse campo tem efeitos físicos e emocionais muito, muito reais. Vamos sentir isso na prática. Leia essa frase em silêncio. Sinta o que ela provoca no corpo. Você fracassou. Persegue a contração? O peso? É uma frase que fecha, que define, que dá uma sentença. Agora essa aqui. O evento é exatamente o mesmo, mas a semântica muda tudo. Você não conseguiu dessa vez. Sinta a diferença. O peso já dá uma aliviada, né? A frase abre uma pequena porta para o futuro, para uma próxima vez. A sentença foi suspensa. E por fim, esta. A tentativa gerou aprendizado. É o mesmo evento, só que agora ele foi completamente ressignificado. Aquela contração de antes vira expansão. O foco muda do resultado para o processo. É exatamente assim que a gente esculpe a nossa realidade com as palavras que escolhemos usar. Heurística, mais uma daquelas palavras que soam acadêmicas, mas que a gente usa a cada minuto do dia. É um atalho mental, uma regra prática. É aquela intuição que diz, tem alguma coisa errada aqui. Ou a decisão rápida de entrar num restaurante só porque ele está cheio de gente. Não é mágica, não. É reconhecimento de padrões em altíssima velocidade. E a heurística não é inimiga do pensamento lógico, do algoritmo. Pelo contrário, é sua parceira. A gente usa algoritmos para construir pontes, onde a precisão tem que ser total. E a gente usa heurísticas para navegar em conversas, em relacionamentos, lugares onde a informação é incompleta e o tempo é curto. São modos de inteligência diferentes e os dois são absolutamente vitais. E agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça, porque essas palavras, elas não são conceitos abstratos para decorar para uma prova, elas são chaves, são verdadeiras ferramentas de navegação para a própria existência. E o que acontece quando faltam essas chaves? Bom, sem ontologia, a realidade que nos apresentam é aceita sem nenhum questionamento. Sem semântica, a gente vive dentro de narrativas que não escolhemos, como se fôssemos atores numa peça escrita por outras pessoas. Sem confiar na heurística, ou paralisamos de tanto analisar, ou agimos por puro impulso cego. Sem uma noção clara de consciência, a gente se confunde com os próprios pensamentos, acreditando ser a tempestade e não o céu que a contém. E sem a fenomenologia, a gente aprende a descartar a única prova que temos do mundo, a nossa própria experiência. E isso tudo nos traz ao ponto final. O verdadeiro abismo nunca foi de capacidade, nunca foi sobre ideias serem difíceis demais. O abismo sempre foi linguístico, entre as pessoas e as palavras que deveriam servir de ponte para essas ideias. E a beleza disso tudo é que palavras, diferente de abismos, podem ser atravessadas. Cada palavra que a gente explorou aqui hoje é o começo de uma jornada. É uma forma de recalibrar a percepção e habitar o mundo de uma maneira mais consciente, mais precisa. Se essa travessia ressoou de alguma forma, o caminho continua. Para saber mais, é só acessar mebadon.com.br.